Neguei relacionamento aberto, ela me traiu, descobri e minha vingança foi épica. Olá pessoal, meu nome é Cláudio e preciso compartilhar com vocês uma história que ainda me deixa sem acreditar. Sei que parece clickbait, mas juro que tudo que vou contar aqui aconteceu de verdade. Mudei alguns nomes por questões óbvias, mas os fatos são reais. Respirem fundo porque essa história tem de tudo: traição, manipulação, reviravoltas e uma vingança que até hoje me faz sorrir quando lembro. Vamos lá. Tudo começou há cerca de 8 meses atrás. Eu e minha agora ex-esposa Marta estávamos juntos há 7 anos, sendo 5 de casamento. Pensem naquela relação que todo mundo acha perfeita de fora, sabe? Aquele casal que posta foto feliz nas redes sociais, que os amigos usam como exemplo, que a família toda adora. Pois é, éramos nós. Marta sempre foi uma mulher linda, não vou mentir. Cabelos longos e escuros, olhos castanhos, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ela trabalhava como gerente de marketing numa empresa de tecnologia e eu sou arquiteto, tenho meu próprio escritório que, modéstia à parte, vinha crescendo bem. Morávamos num apartamento legal, tínhamos uma vida confortável, viajávamos 2 vezes por ano, o pacote completo. Mas como dizem, nem tudo que reluz é ouro, não é mesmo? A primeira vez que percebi algo estranho foi numa sexta-feira à noite. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho porque um cliente cancelou uma reunião de última hora. Quando entrei em casa, Marta estava no sofá com o celular, e a reação dela foi desproporcional. Ela literalmente jogou o telefone para o lado como se estivesse pegando fogo. Aquele gesto brusco, sabe? Aquele susto de quem está fazendo algo errado. Amor, você me assustou, ela disse, com a mão no peito. Desculpa, achei que você tinha me ouvido abrir a porta, respondi, estranhando. Naquele momento não pensei muito. Quer dizer, pensei sim, mas afastei os pensamentos negativos. Confiança, né? A base de tudo. Ou pelo menos era o que eu acreditava. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de sinais vermelhos que eu, como um idiota apaixonado, ignorei completamente. Marta começou a sair mais com as amigas. Sempre foi sociável, mas de repente eram happy hours toda semana, jantares de sexta, brunch de domingo. O celular agora tinha senha, coisa que nunca teve antes. Quando eu perguntava sobre isso casualmente, ela dizia que era por questão de segurança do trabalho, que tinham implementado novas políticas. Burro eu, acreditei. Mais ou menos 2 meses depois desses primeiros sinais, aconteceu o evento que mudaria tudo. Era uma quinta-feira à noite, estávamos jantando tranquilos quando Marta soltou, do nada, como quem comenta sobre o clima. Amor, tenho pensado bastante sobre nossa relação ultimamente. Meu garfo parou no ar. Aquela frase nunca, nunca, vem seguida de algo bom. O que você quer dizer? Perguntei, tentando manter a calma. Nós nos amamos, certo? E temos uma relação incrível. Mas sabe, tenho lido bastante sobre novos modelos de relacionamento, conversado com algumas pessoas, e acho que poderíamos se beneficiar de uma abertura. Silêncio. Um silêncio tão pesado que dava para ouvir o relógio da parede. Abertura, repeti, como se a palavra fosse alienígena. Relacionamento aberto, amor. Não é nada demais, várias pessoas fazem. A gente continua se amando, continua sendo um casal, mas podemos ter experiências com outras pessoas. Isso até fortalece a relação, sabia? Gente, juro que meu mundo parou naquele momento. 7 anos juntos e ela vem com essa? Minha cabeça estava explodindo com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Será que não sou mais suficiente? Será que ela já está com outra pessoa? Será que nossa relação é uma mentira? Marta, comecei, escolhendo as palavras cuidadosamente, você está infeliz comigo? Tem algo que eu não estou fazendo que você precisa? Não, não é isso. Você é maravilhoso, amor. É só que, acho que podemos evoluir. Sair da zona de conforto, sabe? Experimentar coisas novas. Então você já tem alguém em mente? A pergunta saiu mais ácida do que eu pretendia. Claro que não. É só uma proposta, uma possibilidade. Não precisa decidir agora, pensa com carinho. Pessoal, eu não sou nenhum santo, mas sempre fui fiel. A ideia de dividir minha esposa com outro cara me deixava fisicamente doente. Mas o que mais me incomodou foi a forma casual como ela trouxe isso, como se estivesse sugerindo mudar a cor da cortina da sala. Não, respondi firme. Desculpa, mas não é para mim. Quando me casei com você, foi porque queria estar somente com você. Se isso não é mais o suficiente para você, então precisamos conversar sobre coisas mais sérias. O rosto dela mudou completamente. A expressão doce e compreensiva deu lugar a algo que nunca tinha visto antes. Frustração? Raiva? Não consegui identificar bem. Tudo bem, ela disse, levantando da mesa. Era só uma ideia. Esquece. Mas eu não consegui esquecer. E claramente ela também não. Nas semanas seguintes, Marta ficou distante. Não brigamos, não discutimos, mas havia uma frieza no ar. As conversas eram superficiais, mecânicas. Ela passava ainda mais tempo no celular, sempre com aquela postura defensiva quando eu chegava perto.
As saídas com as amigas se intensificaram. Chegava cada vez mais tarde, às vezes só de madrugada, sempre com desculpas sobre trânsito, conversa que se estendeu, problemas com o carro. E eu, como um completo imbecil, continuava acreditando. Ou melhor, querendo acreditar. Porque no fundo, muito no fundo, eu já sabia. Aquela sensação no estômago, aquele aperto no peito toda vez que ela saía de casa. Mas confrontar a verdade era mais assustador do que viver na mentira. Até que chegou o dia D. O dia que minha vida virou de cabeça para baixo. Era um sábado, eu tinha combinado de jogar futebol com os amigos. Algo que fazia religiosamente toda semana. Mas naquele dia específico, um dos caras machucou o tornozelo logo no início e tivemos que cancelar o jogo. Eram apenas 10 da manhã, muito cedo. Normalmente eu só voltava para casa lá pelas 2 da tarde. Decidi passar numa padaria que adoro perto de casa, comprar aqueles pães franceses quentinhos que Marta ama e surpreendê-la com um café da manhã especial. Quem sabe isso melhoraria o clima entre nós, pensei. Doce ilusão. Cheguei em casa por volta das 10h30. Subi pelo elevador, abri a porta bem devagar porque queria fazer surpresa. O apartamento estava em silêncio. Deixei os pães na cozinha e fui em direção ao quarto para ver se ela ainda estava dormindo. E foi aí que ouvi vozes. Vozes vindas do nosso quarto. Voz de Marta e uma voz masculina que eu não reconhecia. Pessoal, vocês já tiveram aquele momento em que o cérebro simplesmente se recusa a processar a realidade? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Por um segundo, pensei que estava ouvindo errado, que era TV, que era qualquer outra coisa menos o que eu sabia que era. Meu coração começou a bater tão forte que achei que fosse explodir. As mãos tremiam. A vontade de abrir aquela porta e a vontade de sair correndo lutavam dentro de mim. Mas eu precisava saber. Precisava ver com meus próprios olhos. Abri a porta. E lá estava ela. Minha esposa. Na nossa cama. Com outro homem. O tempo parou. As expressões de choque nos rostos deles pareciam congeladas. Marta puxou o lençol para cobrir o corpo. O cara praticamente pulou da cama procurando as roupas. E eu? Eu fiquei parado ali, na porta, completamente paralisado. Cláudio! Eu posso explicar. Marta gritou, com os olhos arregalados. Engraçado como clichês são clichês porque são verdadeiros, né? Posso explicar, tem que ser a frase mais inútil da história das traições. Explicar, minha voz saiu estranhamente calma. Explicar o que exatamente, Marta? Porque eu acho que está bem claro o que está acontecendo aqui. O cara, um tal de Ricardo que eu descobriria depois ser colega de trabalho dela, estava desesperado colocando as calças. Cara, eu não sabia que vocês ainda estavam juntos. Ela disse que estavam separados. Eu juro, ele balbuciou. Cala a boca, Ricardo. Marta praticamente gritou para ele. Separados, repeti, olhando para ela. Interessante. Quando exatamente nos separamos, Marta? Por que essa informação não chegou até mim? Cláudio, deixa eu te explicar. Você negou a abertura do relacionamento, mas eu precisava de algo mais, eu precisava me sentir viva novamente. Para, interrompi, levantando a mão. Para de falar. Só para. Saí do quarto, fui para a sala. Precisava de ar, de espaço, de qualquer coisa que não fosse aquela cena. Ouvi movimentos apressados, uma discussão sussurrada, a porta abrindo e fechando. O Ricardo fugindo pela tangente, presumo. Marta apareceu na sala vestindo um roupão, os olhos vermelhos. Cláudio, me perdoa. Foi um erro, uma fraqueza. Eu amo você, eu juro que amo. Há quanto tempo? Perguntei, ainda com aquela calma assustadora. O quê? Há quanto tempo você está me traindo, Marta? E não me venha com mentira agora. Ela hesitou, mordeu o lábio. 3 meses. 3 meses. 90 dias de mentiras, de fingimento, de eu sendo um palhaço completo. E então tudo se encaixou. A proposta do relacionamento aberto não era para fazer juntos. Era para legalizar o que ela já estava fazendo pelas costas. Você pediu o relacionamento aberto porque já estava com ele. Não foi, não era uma pergunta, era uma constatação. O silêncio dela foi toda a resposta que eu precisava. Sai daqui, falei, levantando. Cláudio, não. Vamos conversar, vamos resolver isso. Sai daqui, dessa vez gritei. Sai da minha frente agora ou eu não respondo por mim. Ela recuou, assustada. Pegou a bolsa e saiu do apartamento. Assim que a porta fechou, minhas pernas fraquejaram. Sentei no chão da sala e simplesmente chorei. Chorei como não chorava desde criança. 7 anos da minha vida, jogados no lixo. 5 anos de casamento, uma farsa completa. Mas depois das lágrimas, veio algo diferente. Veio a raiva. Uma raiva fria, calculista. Porque enquanto eu estava ali, no chão, destruído, uma coisa ficou clara na minha cabeça, ela não ia sair dessa impune. Nos dias seguintes, entrei no modo automático. Marta tentou voltar para casa, mas tranquei a porta por dentro. Ela mandou mensagens, ligou centenas de vezes, pediu para conversarmos. Eu ignorei tudo.
Procurei um advogado especializado em divórcio e contei toda a situação. Tem provas da traição? Ele perguntou. Vi com meus próprios olhos. Isso não é prova legal. Precisamos de algo concreto. Mensagens, fotos, vídeos, qualquer coisa. E foi aí que começou minha investigação. Lembram que eu mencionei que trabalho como arquiteto? Pois é, sou bom com tecnologia, desenho 3D, programas de computador. E por uma sorte absurda, eu tinha acesso ao notebook pessoal dela que estava em casa. Passei a noite inteira vasculhando. E pessoal, o que eu encontrei foi muito pior do que imaginava. Não era só o Ricardo. Havia conversas com outros 2 caras. Fotos. Vídeos. Uma pasta inteira escondida com nome de projetos pessoais, cheia de evidências. Mas o pior de tudo foram as mensagens com as amigas. Ela tinha um grupo no aplicativo de mensagem chamado Liberdade Total, onde conversava com outras 3 mulheres sobre os casos extraconjugais. E tinha mensagens sobre mim. O Cláudio é tão certinho, tão previsível. Amo ele, mas preciso de emoção, sabe? Meninas, o Ricardo é incrível. Tô pensando em pedir o divórcio. Não sei se peço o divórcio ou se tento convencer ele a aceitar o relacionamento aberto. Assim posso ter os 2 mundos. Ler aquilo foi como levar uma facada. Mas também foi libertador. Porque ali estava a verdade nua e crua. Ela não me amava mais. Talvez nunca tenha amado de verdade. Eu era apenas conveniente. Um marido certinho, previsível, que bancava metade da vida confortável dela enquanto ela se divertia por aí. Copiei tudo. Absolutamente tudo. Salvei em 3 pendrives diferentes e na nuvem. Enviei cópias para meu e-mail pessoal e para o advogado. Isso é ouro, ele disse quando viu. Com essas provas, o divórcio vai ser rápido e você sai em vantagem em qualquer disputa. Mas eu não queria só vantagem no divórcio. Eu queria justiça. Eu queria que ela sentisse pelo menos uma fração da dor que eu senti. Foi aí que surgiu o plano. Primeiro passo, o apartamento onde morávamos era meu, comprado antes do casamento com dinheiro que meu avô me deixou de herança. Legalmente, ela não tinha direito nenhum sobre ele. Procurei um chaveiro e troquei todas as fechaduras. Quando ela tentou voltar um dia enquanto eu estava no trabalho, não conseguiu entrar. As ligações e mensagens desesperadas foram épicas. Segundo passo, como ela tinha me traído com o Ricardo, que trabalhava na mesma empresa que ela, decidi que o departamento de RH precisava saber. Vocês sabem, relacionamento entre colegas de trabalho geralmente é contra as políticas da empresa, ainda mais quando uma das partes é gerente e a outra é subordinado. E adivinhem quem era subordinado de quem? Isso mesmo, Ricardo reportava diretamente para Marta. Enviei um e-mail anônimo para o RH com prints de conversas entre eles discutindo assuntos da empresa misturados com mensagens, digamos, não profissionais. Também incluí evidências de que Marta estava dando tratamento preferencial para Ricardo em projetos e promoções. Terceiro passo, e esse foi meu preferido, lembram do grupo Liberdade Total? Pois é, uma das mulheres do grupo era casada com o Carlos, um cara que eu conhecia vagamente das festas da empresa de Marta. Outro era casada com o Thiago, que jogava futebol no mesmo clube que eu. A terceira era comprometida com o André, que era sócio dela numa lanchonete. Criei perfis anônimos e enviei para cada um desses homens prints das conversas de suas respectivas esposas e noiva no grupo. Não inventei nada, não exagerei nada. Apenas mostrei a verdade do que elas falavam e faziam quando eles não estavam por perto. Quarto passo, a família. A Marta sempre foi a queridinha da família dela. A filha perfeita, a neta exemplar, a esposa ideal. Os pais dela me amavam, me tratavam como filho. Marquei um almoço com eles, sem avisar Marta, e levei meu notebook. Sogro, sogra, tem algo que vocês precisam saber sobre sua filha. E mostrei tudo. As conversas, as fotos, nada explícito, claro, só o suficiente para provar o ponto, os vídeos de Marta entrando e saindo de motéis. A decepção no rosto deles foi devastadora, mas necessária. Mas vocês estavam tão bem, a mãe dela chorou. Também achava isso. Mas ao que parece, para ela não estava bom o suficiente. O quinto e último passo do plano era o mais importante, os amigos em comum. Marta já estava espalhando uma versão alternativa da história para todo mundo que conhecíamos. Segundo ela, nós tínhamos nos separado de comum acordo porque queríamos coisas diferentes da vida e ela já estava seguindo em frente. Basicamente, ela estava me pintando como um vilão que não aceitava a evolução dela. Organizei um churrasco na minha casa. Convidei todos os nossos amigos próximos, uns 20 casais. Disse que tinha um anúncio importante a fazer. Marta, é claro, não foi convidada. No meio do churrasco, quando todo mundo estava reunido, conectei meu notebook na TV da sala. Pessoal, sei que muitos de vocês ouviram versões diferentes sobre o fim do meu casamento. Quero que vocês vejam a verdade com seus próprios olhos. E mostrei. Não as partes íntimas, mas as conversas, as mentiras, a cronologia completa dos eventos. Como ela pediu o relacionamento aberto quando já estava me traindo há meses. Como ela planejava ficar comigo financeiramente enquanto se divertia por aí. Como ela ria de mim com as amigas. O silêncio na sala era sepulcral.
Alguns amigos estavam com lágrimas nos olhos, outros pareciam prontos para a guerra. Isso é tudo que eu queria que soubessem. A verdade. Agora cada um tire suas próprias conclusões. Nos dias seguintes, a realidade começou a bater na porta da Marta. A empresa abriu uma investigação formal. Acabou que Ricardo não era o primeiro subordinado com quem ela se envolveu. Havia um histórico de comportamento inadequado que o RH descobriu ao investigar mais a fundo. Resultado, ela foi demitida por justa causa. Perdeu o emprego que tanto amava e que pagava muito bem. O grupo Liberdade Total explodiu. Dos 4 relacionamentos, 3 terminaram. Carlos, Tiago e André confrontaram suas respectivas parceiras com as evidências. 2 pediram divórcio na hora, 1 terminou o noivado. As amigas de Marta viraram inimigas mortais, cada uma culpando a outra por terem sido expostas. A família dela cortou relações temporariamente. A mãe me ligou chorando, pedindo desculpas pelo comportamento da filha, dizendo que não a criou para ser assim. O pai disse que estava envergonhado e que eu sempre seria bem-vindo na casa deles, independente do divórcio. Os amigos em comum, quase todos ficaram do meu lado. Marta perdeu praticamente todo o círculo social. As poucas pessoas que ficaram com ela eventualmente se afastaram quando perceberam o padrão de mentiras e manipulação. E o Ricardo? Pois é, ele também foi demitido. E descobriu, da pior forma possível, que não era o único. Quando viu as evidências completas que vazaram, o cara ficou destruído. Ele realmente achava que tinham algo especial. Coitado, era só mais um na lista. O divórcio foi concluído em tempo recorde. Com todas as provas, não houve disputa. Marta não tinha direito ao apartamento, não tinha direito à pensão, não tinha direito a nada. Dividimos apenas os bens que foram comprados durante o casamento, meio a meio, como manda a lei. Ela saiu com a dela, eu fiquei com a minha, e cada um seguiu seu caminho. Mas a cereja do bolo veio 3 meses depois do divórcio finalizado. Eu tinha começado a fazer terapia para processar tudo o que aconteceu. Minha terapeuta me ajudou a entender que, apesar da dor, aquela experiência me libertou de uma relação tóxica baseada em mentiras. Comecei a sair mais, a me reconectar com hobbies que tinha abandonado, a focar no meu trabalho. E foi num evento de arquitetura que conheci a Sofia. Engenheira civil, inteligente, engraçada, honesta. Conversamos a noite toda sobre projetos, sobre a vida, sobre tudo. Trocamos números. Começamos a sair. Sofia sabia da minha história. Eu fui completamente honesto com ela desde o início. E sabe o que ela disse? Todo mundo tem um passado, Cláudio. O que importa é quem você é agora e quem você quer ser no futuro. 6 meses depois, estávamos namorando oficialmente. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente feliz. Não aquela felicidade de fachada que eu tinha com Marta, mas uma felicidade real, baseada em confiança, respeito e companheirismo de verdade. Quanto a Marta, soube por terceiros que ela estava tendo dificuldades para arranjar emprego na área. A demissão por justa causa deixou uma mancha no currículo. Os relacionamentos com Ricardo e os outros caras obviamente não deram em nada. Ela tentou se reaproximar da família, e aos poucos eles foram aceitando ela de volta, mas a relação nunca mais foi a mesma. Ela me mandou uma mensagem alguns meses atrás. Uma mensagem longa, pedindo desculpas, dizendo que estava fazendo terapia, que percebeu todos os erros, que se pudesse voltar atrás faria tudo diferente. Que eu era um homem incrível e que ela foi uma idiota em não valorizar o que tinha. Sabe o que eu respondi? Obrigado pela mensagem, Marta. Espero sinceramente que você encontre a paz e a felicidade que está procurando. Mas esse caminho não passa mais por mim. Cuide-se. E bloqueei o número. Porque percebi uma coisa importante ao longo desse processo todo: vingança não é sobre destruir a outra pessoa. Vingança verdadeira é viver bem, é ser feliz, é mostrar que você não precisa dela para ser completo. É seguir em frente e construir algo melhor. As ações que tomei, expor a verdade para a empresa, para a família, para os amigos, não foram sobre vingança maliciosa. Foram sobre justiça. Foram sobre garantir que as consequências das ações dela recaíssem sobre ela, e não sobre mim. Foram sobre me proteger da narrativa falsa que ela estava construindo. Hoje, quase um ano depois de tudo isso, posso dizer que estou em um lugar infinitamente melhor. Meu escritório de arquitetura está crescendo, acabei de fechar um contrato grande com uma construtora. Sofia e eu estamos fazendo planos para morar juntos. Tenho amigos verdadeiros ao meu redor, família que me apoia, e uma paz de espírito que não tinha há anos. Olhando para trás, consigo até agradecer, de certa forma. Porque se não tivesse descoberto a traição, estaria vivendo uma mentira até hoje. Casado com alguém que não me respeitava, que não me valorizava, que me via como conveniente e previsível. Agora estou com alguém que me escolhe todos os dias, assim como eu escolho ela. Então, pessoal, qual a moral dessa história toda? Primeiro, confie nos seus instintos. Quando algo parece errado, geralmente está errado. Aqueles primeiros sinais que eu ignorei? Eu deveria ter prestado atenção. Segundo, nunca aceitem menos do que merecem. Se alguém propõe mudanças fundamentais no relacionamento que te deixam desconfortável, não cedam só para agradar. Relacionamento é sobre 2 pessoas felizes, não sobre uma pessoa satisfeita e outra infeliz.
Terceiro, a verdade sempre vem à tona. Sempre. Mentiras têm pernas curtas. Podem funcionar por um tempo, mas eventualmente a realidade alcança. Quarto, documentem tudo. Se desconfiarem de traição, guardem provas. Não para usar de forma maliciosa, mas para se proteger legalmente e emocionalmente. E quinto, talvez o mais importante, a melhor vingança é viver bem. É ser feliz. É mostrar que você não apenas sobreviveu, mas prosperou. Marta perdeu um marido fiel, um parceiro leal, um cara que estava disposto a construir uma vida inteira com ela. Ela perdeu o emprego, os amigos, a reputação. E para quê? Para alguns momentos de emoção que não significaram absolutamente nada no final. Eu ganhei liberdade. Ganhei autoconhecimento. Ganhei uma segunda chance de construir algo real e verdadeiro com alguém que me merece. Então quem realmente venceu no final? Sei que essa história é longa, e agradeço quem leu até aqui. Precisava tirar isso do peito, compartilhar com pessoas que pudessem entender. Se você está passando por algo parecido, seja forte. A dor passa. A tempestade passa. E do outro lado, existe algo melhor esperando por você. Para quem está me julgando pelos métodos que usei, tudo bem. Cada um tem direito à sua opinião. Mas garanto uma coisa, fiz tudo dentro da legalidade, não inventei mentiras, não exagerei fatos. Apenas mostrei a verdade para as pessoas que tinham direito de saber. E se a Marta está lendo isso de alguma forma, e eu meio que espero que esteja, saiba que te perdoo. Não pelo que você fez comigo, mas por mim mesmo. Porque guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu escolho viver, escolho ser feliz, escolho seguir em frente. Que essa história sirva de aprendizado para alguém. Seja você alguém sendo traído ou alguém pensando em trair, as escolhas que fazemos têm consequências. E essas consequências nem sempre são as que esperamos. Obrigado por lerem. Obrigado por ouvirem. E lembrem-se, vocês merecem ser felizes, merecem ser valorizados, merecem alguém que os escolha todos os dias. Cláudio, saindo dessa saga mais forte, mais sábio, e definitivamente mais feliz.